A paz do Senhor, queridos. Sou o presbítero Bruno Campos. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, e ao pastor Adelfran pela confiança, irmão Jaziel, sua esposa, né? Pelo convite, né? De estarmos aqui para falar um pouco a respeito do amor de Deus, falar um pouco da grandeza, né? Do nosso Senhor, né? E eu tava até comentei, até mandei uma frase, até respondi para o Jaziel e disse: parabéns pelo trabalho, né? Não desmerecendo nenhum dos outros irmãos, né? Pela bondade de Deus, estamos na coordenação do setor, nesse departamento da FAM, departamento da família, e um trabalho muito bom. Inclusive, eu já quero aqui, através desse vídeo, dizer que, em nome de Jesus, quando passar essa pandemia, o Jaziel vai ter que conversar comigo para me ensinar um monte de coisa relacionada a essa semana que eu vejo muito florida, com muitas informações, com coisas concernentes, né, a crescer diante de Deus, né, as coisas do reino de Deus, né, e quando se trata de família, aí é que a coisa fica mais séria e a responsabilidade aumenta, não é verdade? Eu agradeço a Deus, nós temos aqui um pouco tempo para falar, o tempo, na verdade é uma organização, né, que eu até, uma coisa que ele me passou também, parabéns, né, pelo pastor em acatar dessa forma, muito bem organizado, né? E eu tenho um texto da Bíblia para ler com os irmãos, eu trago uma breve reflexão que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Eu recebi um material aqui, que os irmãos devem ter recebido. Esse vídeo está passando agora domingo à noite, vocês receberam pela manhã. E dentro desse material aqui, Jaziel me falou que eu podia ficar muito à vontade, né? Em relação ao que vou falar. Mas eu vejo o cumprimento de promessas, eu vejo o amor de Deus sendo o eixo principal como a necessidade. E quando nós tratamos de família, nós encontramos Deus com a sua mão poderosa agindo de uma forma linda e maravilhosa. Quem leu a lição, quem leu o material, o conteúdo é muito rico, que ele fala, inicia com o texto falando sobre a rainha Esté, depois ele fala sobre um investimento diário, e dentro desses textos da Bíblia, onde houve a exposição da palavra de Deus de uma forma muito rica, ele toca num assunto onde me chamou a atenção, que é um bom cumprimento prepara o caminho para uma interação positiva e saudável. E mais na frente ele vai dizendo, pense sobre as suas saudações, e ele vai chamando a atenção e vai nos trazendo a necessidade de se cumprimentar, de falar com o próximo, de externar sentimento, de amar as pessoas, independente. A Bíblia lá em Mateus fala, no Sermão do Monte, que Jesus fala que nós devemos amar até os nossos inimigos, não é? Então esse comportamento onde nós não podemos abrir mão de um sentimento cristão verdadeiro, que isso nos faz ser enxergados por Cristo, porque isso nos faz ter uma vestimenta cabível aos olhos do Senhor, para que ele ache graça, que é o favor imerecível, que foi o que aconteceu no começo da lição, aleluia. Quando ele enxerga na rainha Esté uma veste e ela se vai até o meio assim, isso chama a atenção, o rei aponta o cetro para ela e pede, e diz a ela que poderia pedir até a metade do reino que ele daria. Então se observe Deus olhando para mim e você e nos enxergando com um comportamento cristão, com o coração quebrantado diante de toda essa dificuldade. Eu não vou entrar aqui nos pormenores e por maiores da situação da pandemia e das pessoas que vem partindo, não quero entrar nesse, não me ache insensível, é porque realmente temos pouco tempo, mas Deus está no controle de tudo, e duas vontades existem, permitiva e diretiva. Deus não perde o controle das coisas, Deus está trabalhando, e eu vejo Deus com a sua mão poderosa. Eu escolhi um texto aqui que me chamou a atenção,
para encontrar um momento onde, dentro de um arrependimento, houve um sentimento de amor independente do comportamento. Quando a Bíblia diz que o filho pródigo, o mais moço, pede a parte da herança e vai embora. E eu vejo isso dentro, um comportamento familiar, já que é um culto da família. Nós devemos entender isso, que quando eu falar um pouco desse texto, eu vou estar falando entre o comportamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, o comportamento dos filhos com o pai, dos pais com os filhos, porque eu vejo, de repente, uma relação sendo quebrada no texto e uma separação acontece e uma parte decide se afastar e a outra continua no mesmo lugar. É assim que devemos fazer. Isso me dá a mensagem, me dá a direção para lhe dizer que se alguém está querendo partir e isso quebra princípio, Deus não quebra princípio. Continue debaixo das asas do Todo-Poderoso, obedecendo o chamado e dando direção na sua vida conforme está escrito na palavra de Deus, porque aí você vai ver um fruto, mesmo em meio a uma situação que às vezes é arduosa, uma situação onde gera dor e nos faz chorar. Deus está nos trazendo a situação do filho pródigo quando ele vai embora, e a Bíblia diz que gastando tudo de forma absoluta a parte da herança que ele pediu antecipada, e ele se arrependeu e caiu em si quando a Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha e foi dar comida a porcos, que era a pior profissão que existia na época. Ele abandonou o convívio. Então eu já trago para você que coisa boa é estar dentro do convívio. Alguém diz, para que igreja? Alguém diz, não, mas a gente pode ser crente. Pode ser crente em casa, e estamos sendo crente em casa, mas existem as redes sociais, por bondade divina, que nos faz se relacionar de uma forma maravilhosa, onde nós continuamos mantendo o contato com os nossos irmãos. E a Bíblia diz que ele teve saudade e voltou para o seu lar. Aleluia, nós estamos dentro de casa, o lar é uma coisa muito boa. Eu dizia até para minha esposa hoje, irmãos, ela não está aqui porque eu tenho 2 filhos e o pequeno está ali, ela está resolvendo umas coisas. Eu até disse, minha filha, venha para eu apresentar vocês ao pessoal. Aí eu até disse, não, meu filho, fique fazendo as coisas, de vez por outra vocês vão ver algum batido, é o pequenininho correndo ali na sala, que ele tá 1 ano e 1 mês, naquela fase abençoada, graças a Deus. Mas nós estamos juntos, e o cumprimentar, o amar, o respeitar, o estar mais próximo, o buscar ocasiões novas para novas brechas no relacionamento, onde muitas coisas podem até ter sido retraídas. Talvez aquele filho, quando ele voltou, me permita falar como o pai sendo Cristo e o filho a igreja. Talvez o filho, quando voltou, olhou para o pai e teve coragem, porque a Bíblia diz que ele se arrependeu, ensaiou um discurso e voltou. Ele diz assim, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu padeço de necessidades. Aí ele volta e se encontra com o pai. Quando ele pensa que ele vai ser recebido de uma forma, porque ele diz, pai, me bote só para ser um dos seus trabalhadores. Aí ele é surpreendido com um tratamento extraordinário do pai que não abandona o filho, do marido que não deve abandonar a esposa, dos filhos que nunca devem abandonar seus pais, e dos pais que nunca devem abrir mão de sempre estar prontos e aptos a perdoar, mas ensinar a forma correta que deve seguir o comportamento de uma família dentro do seu lar. Ele volta, se abraça e ele se arrepende. E o pai diz, meu filho, eu tenho tudo novo para você aqui, eu nunca te abandonei, você que foi embora. Imagine, a Bíblia não diz como essas palavras, mas o pai volta e faz festa, coloca roupa nova, dá um trato nele, coloca uma sandália, coloca anel. O caminhar dele, a sandália, me permita dizer, significa que ele vai voltar a andar como ele andava antes. O anel no dedo está dizendo assim, a aliança foi restaurada. Deus pode estar neste exato momento restaurando a aliança de algum lar que está aí por algum motivo quebrada, mas Deus pode restaurar agora. Passe a cumprimentar. Eu achei fantástica essa lição. Passe a cumprimentar o dia todo. Você vai preparando o ambiente, você vai quebrando coisas que no passado você não conseguia, porque não consegue dar um abraço na sua esposa, você filho não consegue dar um beijo no seu pai, você filho não consegue dar um abraço na sua mãe. Em nome de Jesus, quebre isso agora, porque Deus está colocando sandália nova nos seus pés, e esta família que está precisando ouvir isso vai passar a andar diferente. E estes que eita, glória a Jesus, e estes que estão precisando ouvir isso e renovar a aliança com Deus e se arrepender, ensaiar até o discurso, mas o pai está de braços abertos dizendo, a tua família é minha
e o inimigo não vai atrapalhar. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade e quero dizer que não desista. Eu venho recebendo muitas mensagens de casais que vêm sendo abalados por esse período. Em nome de Jesus, não se deixe abalar. Continue firme, continue constante, abundante. Persevere na oração, persevere na leitura bíblica, persevere na doutrina. Não abra mão de ter Deus dentro da sua casa. Não abra mão de ter Deus como centro, como alvo, como foco da sua família. Porque Satanás está querendo se aproveitar do momento para destruir as famílias. E vamos quebrar a cara dele, vamos ficar mais fortes em nome de Jesus. Enquanto o diabo pensava que por causa disso tudo ia se acabar, ele vai quebrar a cara porque nós vamos ficar mais fortes em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem firmes e fortes. Não desistam do propósito. Jesus está voltando. Escute isso. Adão não perdeu Deus. Adão perdeu o jardim. Deus tem um jardim preparado para você. Vamos desfrutar dele, que é a minha família, que é a sua família, que é a nossa família. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.